segunda, sincera, segundão, mais ou menos, amigos, e bora começar a nossa semana bem direitinho, fazendo o quê? É claro, é óbvio, é evidente que é falando muita água sobre guitarra. Antes de começar, eu queria avisar vocês o seguinte: começa hoje, tá? Entre o dia 18 e o dia 27 de março, o aniversário do AliExpress. Então, para esse primeiro semestre é a melhor chance, tá? A melhor oportunidade de vocês comprarem o seu equipamento, a sua pedaleira, seu equipamento de áudio, seu microfone, qualquer coisa que venha da China, saca? Tem muita promoção boa de guitarra, logicamente. A gente tem pedaleiras, por exemplo, as clássicas da Valeton. Tem GP200 saindo a 1.700 e pouco. Ela já no Brasil, já com frete rapidinho, instantâneo, para chegar na sua casa sem perigo de imposto a mais. Dentre diversas outras coisas. Tem que ir também, aqui no Brasil. É muita coisa massa. Então se liga aí, que os links das planilhas com todos esses produtos estão aí embaixo na descrição. Assim como também os cupons promocionais para que você consiga ter o seu descontinho de aniversário, beleza? Tem também grupo no WhatsApp aí, só de link, que eu vou ficar jogando as coisas que são mais interessantes. Esse é fechado, eu só fico mandando os links. E tem também agora um segundo grupo, que a galera fica trocando bastante ideia e se ajudando. Tá tudo aí embaixo na descrição e vamos embora agora finalmente para primeiro. Como fazer a guitarra soar bem na mix, não exagerando em médio e agudo, tendo bom grave também. Então, Fábio Zenari, aí fica complicado, né? Tipo, você querer que a guitarra esteja em todos os espectros, em todas as frequências da mix. É uma coisa dificílima de acontecer, porque você tem apenas um espectro de equalização que todos os instrumentos têm que estar ali dentro. Então, o primeiro detalhe é que quanto mais instrumentos, quanto mais coisa tiver competindo pelo som por frequências, mais você vai precisar arrancar dos outros instrumentos que estão em volta aquelas frequências para que todo mundo possa coexistir, saca? Então, por exemplo, em bandas que tem muitos teclados e muitas orquestrações e muitos corais, é natural que o som da guitarra vá diminuindo e vá ficando pequenininho e meio que não soe muito como um mega timbre. Você escuta que a guitarra tá lá e o lapela caiu. Voltando aqui o raciocínio, quanto mais instrumentos você tem numa mix, menos você vai poder ter um só instrumento ocupando muito espaço. Por exemplo, bandas que tem muita orquestração, que tem muitos detalhes, tem muitos corais, muita informação. Não tem como, por exemplo, um som de guitarra ser tão completo, né? Ocupar tantas bandas de frequência assim, porque senão simplesmente os outros instrumentos não vão aparecer. É por isso também que boa parte dos sons clássicos e dos timbrões, né, de guitarra, eles acontecem muito em bandas que a guitarra é uma das coisas principais, é uma das principais vozes da mixagem, diferente de outras bandas que precisam de muitos elementos para a música acontecer, saca? Nesse tipo de banda você precisa ir gerenciando muito melhor a dinâmica e os momentos, mixando realmente trechos separadamente, caso você queira ter um sonzão de guitarra em alguma parte da música que ela tenha mais destaque. Saca? Existem alguns plugins que você consegue fazer isso mais ou menos automaticamente, tá? Basicamente, quando entra um instrumento que ele tá muito forte em uma banda de equalização, você consegue conectar através de mixagem, por exemplo, uma guitarra com um teclado, e quando um teclado entra, por exemplo, ocupando uma região de médio grave, ele meio que rouba as frequências de médio grave do canal da guitarra e ocupa aquele espaço naquele momento em que ele está sendo tocado. O massa desse tipo de plugin é que você não tem necessariamente a sensação que a guitarra tá ficando magra, que tá ficando muito xoxa, porque automaticamente, assim que o teclado passa de ocupar aquela região de frequência, a guitarra já volta e você tem apenas a impressão que um teclado veio, apareceu, a guitarra perdeu um pouquinho de volume, um pouco de presença na mix e logo na sequência ela voltou pro lugar dela, quando na verdade o que aconteceu foi apenas um jogo de equalização automática feita por plugin de computador, saca? Então assim, esse é muito mais um conhecimento sobre produção musical, sobre mixagem. É uma coisa que eu garanto que quanto mais os guitarristas estudarem, mais eles vão ser mais habilidosos mesmo em saber timbrar o seu instrumento, principalmente saber timbrar o seu instrumento para um certo tipo de música específico, saca? Aproveitando aqui, lá no meu curso de guitarra, todos os timbres, eu abro algumas mixagens, mostro alguns plugins de computador e formas de você entender melhor como funciona a guitarra dentro de uma música e algumas estratégias que você pode ter para finalizar o seu som de guitarra numa mix e ele soar grande, né? Então, caso você tenha interesse, o link tá aí na descrição, beleza? Próxima pergunta. Recife tem músicos e bandas excelentes, mas vivem tocando em barzinho por 100 conto.
O que você acha que falta para as bandas terem relevância nacional? Então, Iolan Ferry, não sei como fala seu nome, meu velho. Em todo lugar a gente encontra músicos incríveis, talentosíssimos. Você parar para viajar um pouquinho, tipo, dar um rolê. Você vai no interior, roda um pouquinho na sua própria cidade, sai de um estado para o outro, e encontra muita gente talentosíssima, né, velho? Isso é uma coisa que acontece, basta você sair de casa. Só que assim, velho, infelizmente, tá? Se a gente for botar numa escala de importância, esse fator que você tá falando, né, da galera saber tocar muito bem, ser talentosa, isso na escala do sucesso, de ganhar dinheiro, de conseguir fazer que a sua música rode e seja ouvida, infelizmente é uma parte muito pequena, tá? É basicamente apenas um dos pré-requisitos para que você consiga ter algum tipo de relevância. E que às vezes é um pré-requisito que nem é tão necessário assim, tá? A gente tem vários exemplos aí na música nacional de instrumentistas que participaram de projetos que tinham uma característica incrível, mas tudo que estava em volta era bem abaixo da mediocridade, saca? O melhor exemplo disso é o Legião Urbana, né, velho? Tipo, instrumentalmente, né? É muito fraco, né? Muito pobre, extremamente desinteressante. Nem o próprio Renato Russo era um grande vocalista, né? Um grande cantor. Mas tinha canetinha de ouro, meu velho. E só, né? Apenas esse fator foi mais do que suficiente para fazer da banda um fenômeno, saca? Então, musicalmente falando, basta você ter algum elemento que se conecte com muita gente que é suficiente. Esse elemento não precisa ser necessariamente você tocar muito, alguma coisa do tipo. Pode ser, por exemplo, as letras ou algum outro tipo de característica, saca? E aí, para você pegar essa característica e amplificá-la e tornar isso em, como você falou, relevância nacional, ainda mais, aí, meu amigo, é sangue, suor e lágrimas. É trampo, é correria, é trabalho, é estudo, é contato, é dar murro e ponta de faca, é se arriscar, é sentar a bunda na cadeira e trabalhar tanto até ela ficar quadrada do formato da cadeira, sabe? Pra aí começar a ter alguma chance. Dando um exemplo aqui próprio, meu, que não tenho uma banda de relevância nacional, mas que consigo administrar um canal no YouTube, uma carreira e que envolve música, e que assim, pode ser que tenha uma galera que goste aí da forma que eu toco, mas que se você parar pra pensar direitinho, os seguidores, as pessoas que chegam aqui no canal, elas vêm muito mais atrás de informações, de coisas que são ditas, coisas que são demonstradas, coisas que elas podem aprender comigo, do que necessariamente por causa da forma que eu toco, saca? Então sim, o que eu sei tocar me ajuda a demonstrar essas coisas, me ajuda a extrair o potencial dos equipamentos e refinar muito mais as informações que eu digo aqui no canal, mas que isso termina sendo um plus, saca? O motivo pelo qual as pessoas chegam aqui é muito mais do que eu tô falando, tanto que tem um quadro aqui, né, Segunda Sincera, tá no episódio 133, é um negócio que muitos guitarristas já assistiram, e sou eu falando, né, não sou eu tocando, saca? E é isso, tá? Esse assunto realmente tem muito pano pra manga, a gente pode conversar horas e horas sobre isso. A resposta de hoje vai acabar aqui, beleza? Próxima pergunta. O uso constante de impulse response e o condicionamento do mais fácil sem buscar uma identidade. Tipo, o som sempre emulado não causa engessamento na busca de identidade própria? Felipe Plockzão, meu velho, saudade de você. Plock é técnico de som, é concursado público, já trampou muito de road, é músico, tira a onda dele. Essa sua pergunta aqui é muito massa, meu velho. Porque assim, eu acho massa separar algumas coisas quando a gente fala sobre esse assunto, porque, por exemplo, a utilização de impulso response, a utilização de equipamento digital, a utilização desses equipamentos que tem um som muito parecido por pessoas comuns que estão tocando guitarra, tipo tocando cover, reproduzindo coisas, tocando em casa, ensaiando com a banda, ficando ao redor desse meio que é muito mais sobre curtir, sobre apreciar a música, não necessariamente sobre criar música. Eu não vejo nenhum problema em usar nenhum tipo de tecnologia, saca? Só que realmente, quando a gente começa a falar sobre criação de música, criação de timbres, existe uma limitação muito grande, tá? Que aconteceu não apenas por causa do impulse response, mas pela própria tecnologia digital que terminou padronizando muitas das gravações que existem hoje em dia. Se você pegar discos antes dos anos 2000, você consegue, tipo, setorizar, né, as mixagens, os timbres, os sons que acontecem naqueles discos por anos, por décadas. Cada banda tinha o seu timbre extremamente diferenciado. Isso era uma coisa muito, mas muito real e que foi destruída, né, pela tecnologia digital. Foi completamente amassada
por programas digitais que têm exatamente o mesmo som e é muito mais fácil, né, chegar nesses timbres e são eles que a gente usa. É uma discussão bem complexa porque, por exemplo, para mim, se essa tecnologia não existisse, boa parte dos meus sonhos eu não teria conseguido realizar, saca? Eu não conseguiria, por exemplo, ter um estúdio, ter um resultado final sonoro tão bom quanto eu tenho hoje em dia, se não fosse esse tipo de tecnologia, saca? Então, novamente, para mim e pro grande público em geral, eu não vejo problema nenhum. Só que quando você começa a analisar os timbres e os resultados finais de gravações pelo resto do mundo, você começa a ver um grande padrão entre todas as bandas. Ao meu ver, isso começa a ser extremamente desinteressante e desestimulante, saca? Eu não sei se essa é uma percepção geral das pessoas, né, que realmente os discos passaram a ter timbres muito parecidos. Tipo, um dia desse eu tava conversando com um brother num camarim sobre o Slipknot, e ele comentou que os discos mais recentes do Slipknot tem muito mais som, e aquilo me surpreendeu muito negativamente, saca? Porque eu acho exatamente o contrário. Para mim, os melhores timbres, os melhores sons do Slipknot são exatamente nos primeiros discos em que eles gravavam, né, em mesa analógica, tudo de verdade, e você consegue sentir muito mais a visceralidade do que é tocado, por mais que os timbres não estejam extremamente na cara, né, os timbres extremamente exagerados e trigados e sampleados. Para mim, termina batendo muito mais forte os dois primeiros discos, principalmente o primeiro disco, que a banda tá ali afiadíssima, com um som extremamente de verdade, saca? E foi também com esses discos que a banda, né, ficou conhecida, principalmente por causa da extrema personalidade que eles traziam como um todo, né? Muito também nos timbres, logicamente. Então, se você compara esses primeiros discos do Slipknot, o som deles com outras bandas tá muito diferente, né? Uma proposta sonora totalmente diferente. Só que quando você compara os discos mais recentes deles com essas outras bandas de metal mais novas, velho, os timbres ficam muito parecidos, né? Tudo muito amassado, tudo muito comprimido e, a meu ver, bem desinteressante. Você salva ali, né, um single ou outro, uma música ou outra, mas escutar o disco inteiro, como eu fazia lá com os primeiros discos, eu não consigo mais, saca? Me digam aí embaixo se isso acontece com vocês também. E essa foi a última pergunta segunda sincera de hoje. Uma ótima semana para todos vocês. Não se esqueça de comentar qualquer coisa aí embaixo. Aniversário do Ali, velho. A gente tem que aproveitar esses momentos para pagar mais barato nossos produtos de guitarra. E quem tem muita grana é que pague, né, os equipamentos mais caros e crie sons incríveis novos para que a gente possa copiá-los, né? A história é essa. Não se esqueçam, links aí na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera, o apoia-se tá aí embaixo. Isso aí. Até o próximo vídeo.